Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje, nesse nosso dia 22 de fevereiro, sexta-feira, dentro do contexto da nossa primeira semana do tempo da Quaresma, Santo Agostinho nos leva à reflexão dentro de um pensamento dele. Não vês que somos viajantes? E tu me perguntas: que é viajar? Eu respondo com uma palavra: é avançar. Experimentais isto em ti, que nunca te satisfaças com aquilo que és, para que sejas um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre, não fiques parado no caminho. Avançar, viajar e buscarmos o que é primordial na nossa vida. Hoje no Evangelho, Jesus diz a Pedro: Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Deus nos revela o seu Filho unigênito. Sobretudo, Deus nos revela a si mesmo através do seu Filho unigênito. E Deus faz morada em cada um de nós quando nós proporcionamos, abrimos o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser a essa presença de Deus. Somos, um primeiro ponto, igreja doméstica de Deus. Deus habita em cada um de nós. Somos templos de Deus. Por outro lado, nós vivemos o que é o templo enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto assembleia de Deus que se reúne para junto orar, para junto caminhar, enquanto a família de Deus que se ajuda, enquanto a família de Deus que vive a fraternidade e a caridade. A igreja de Deus, sobretudo, é fundamentada em Pedro, a igreja ao qual Jesus Cristo lhe concede as chaves, a Igreja Católica, que é a igreja fundamentada por Cristo sob a presença de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Leão Magno nos escrevia: Não podemos, caríssimos, de modo algum duvidar de que toda observância cristã procede de instruções divinas e de que tudo que a igreja recebeu como costume de devoção provém da tradição apostólica e do ensinamento do Espírito Santo. A igreja é portadora dessa tradição, é portadora do ensinamento, é portadora dessa presença de Deus que se faz em nosso meio enquanto nós nos reunimos na unidade. Cuidarmos da nossa igreja, vivermos com a nossa igreja, amarmos a nossa igreja, sobretudo, é que nos identifica com o contexto de cristandade católica. Uma comunidade que, apesar das tempestades, das dificuldades, das fragilidades, uma igreja feita de homens com todas as suas dificuldades, sobrepõe-se inteiramente às tempestades, porque é Deus quem a guia. A igreja é a barca de Pedro e nós estamos todos dentro dessa barca de Pedro. É na igreja que nós ouvimos essa palavra de Deus. É na igreja que nós nos alimentamos do corpo de Cristo. É na igreja que nós vivemos enquanto família essa unidade perfeita, como Cristo vem nos dizer que Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Membros do corpo enquanto igreja, enquanto fazemos parte dessa vida que se coloca em Deus através do contexto formativo da sua assembleia. São Bento dizia: foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em ciência quando é atacada. A igreja que, apesar das tempestades, das dificuldades, ela continua de pé. Gamaliel, no começo da igreja, no contexto cristão, ele dizia: deixemos, se isso for de Deus, prevalecerá.
e já caminhamos há 2000 anos. É de Deus, uma igreja fundamentada em Pedro, através da pessoa de Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia: quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente. Na igreja nós alcançamos essa concepção, onde nós somos formados para uma vida santa, onde nós somos fundamentados para uma vida santa. Não existe santidade sem caridade, sem fraternidade, sem convivência, sem amor pelo próximo. É na igreja que nós vivenciamos tudo isso. É na igreja que nós podemos partilhar e compartilhar a vida. Vivemos enquanto a comunidade perfeita de Deus. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.